Gênesis 28, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga, subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Versículo 15. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Nós sabemos, irmãos, que o contexto, o que antecede a esse texto aqui, é a fuga de Jacó do seu irmão. A maioria de nós conhecemos essa história. Jacó, ele não ia receber a bênção. De repente a mãe coloca ele no lugar do seu irmão Esaú. E numa hora de ira, o irmão, ele diz: Eu vou matar o meu irmão. Se eu pegar ele, eu vou matar. A mãe, ouvindo isso, imediatamente foi a Jacó e disse: Meu filho, se apronta, corre, foge, porque teu irmão quer te matar. E diz a palavra do Senhor que ele sai naquele deserto, ele sai agora para uma nova fase da vida dele. E no final da sua caminhada ele chega cansado, abatido, chega com sono, e diz que ele pega uma pedra e faz com que essa pedra seja transformada num travesseiro. Todos nós, irmãos, gostamos de dormir no travesseiro, porque o travesseiro é conforto. O travesseiro faz com que você possa relaxar, possa fazer com que o estresse vá embora, a ansiedade vá embora. Hoje se investe muito em bons travesseiros. Mas a única coisa que Jacó ele tinha naquele momento da vida dele, da carreira dele, era simplesmente uma pedra. A única coisa que ele encontrou era justamente uma pedra. E o que nos chama a atenção é que, mesmo sendo uma pedra, ele dorme e sonha. Diga, dorme e sonha. Diga melhor. Vamos melhorar isso. Dorme e sonha. E diz que nesse sonho ele via uma escada que era da terra até os céus. E uma outra coisa que chama a atenção nessa escada é que os anjos, eles subiam e desciam. Eles não desciam e ficavam, não subiam e ficavam, mas subia e descia. E uma outra coisa que nos chama a atenção desse subir e descer é que diz o texto que lá naquele topo da escada estava o Senhor. O Senhor estava no topo. Então algumas coisas nos chamam a atenção na vida de Jacó, para cada um de nós, na nossa caminhada da nossa vida. Que ele pega aquela pedra, dorme e sonha. E o sonho, irmãos, era muito real. Não era um pesadelo, não era algo passageiro. Não, ele disse, quando ele se acorda, ele disse: verdadeiramente o Senhor estava neste lugar, e eu não sabia. Algo real, algo muito real mesmo.
E nessa escada que subia e descia, que os anjos subiam e desciam, irmãos, diz no verso 13 que o Senhor estava em cima dela, lá no topo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer hoje à noite é o seguinte: o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, começa na terra e vai até os céus. Diga amém. Então deixa eu dizer uma coisa: não há nada que vai impedir você alcançar a promessa de Deus na tua vida. O que Deus está dizendo nesta visão a Jacó é o seguinte: teu irmão te persegue, teu irmão te odeia, teu irmão quer te pegar para te matar, porém a promessa que está sobre ti, ela será cumprida, porque eu sou o Senhor e eu estou no topo. Então deixa eu dizer a você uma coisa: Deus está no topo da tua vida, meu irmão. Nessa caminhada da tua vida, saiba o seguinte: você está no deserto, passa dificuldade, adversidade, mas o Senhor teu Deus é contigo. Diga amém, amém e amém. Em Josué capítulo 14, irmãos, conta a história de Caleb. E quando a Bíblia diz, e nós vamos voltar lá para Gênesis, mas eu quero dar uma paradinha aqui também em Caleb. Porque Caleb, irmãos, ele um dia tem uma reunião lá com Josué para a distribuição dos seus bens. Josué senta e começa a distribuir para cada uma tribo os bens. E Caleb vai nesse meio, e aí ele começa a reivindicar algo tremendo. Porque nós precisamos saber na caminhada da nossa vida, querido. Porque geralmente a gente para de sonhar, para de avançar, porque a gente diz que não está conseguindo por causa do outro. Mas eu quero te dizer que ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. E você precisa entender isso. Se nós não entendermos isso, o primeiro obstáculo, o primeiro problema, você vai parar. Você vai retroceder, você vai olhar para trás. Mas o que faz a gente parar é não saber que existe promessa sobre as nossas vidas. O que faz a gente parar e a gente desistir é não saber quem foi que prometeu algo para nós. O que faz nós pararmos e desistirmos é nem muitas das vezes sabermos que estamos debaixo de promessas. A gente prega tanto sobre promessa, mas quando muitas das vezes a gente conversa com as pessoas, com os membros da igreja, a gente percebe o seguinte: nós estamos vivendo um momento de incredulidade muito grande na terra. Nós nos envolvemos tanto com as adversidades da vida, as lutas, os desertos da vida, que está se tornando tão fácil a gente abandonar o barco, a gente se abater, se entristecer, e tudo simplesmente por causa de um motivo. Não é o diabo, não são as perseguições das pessoas, é nós não sabermos primeiro quem prometeu para nós e o que ele prometeu para nós. Porque se você soubesse o que Deus prometeu para a tua vida e quem é esse que prometeu, você não desistiria jamais. E diz a palavra do Senhor no capítulo 14, verso 5, que Josué, ele diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: olha só, tu sabes, você sabe o que o Senhor, ele falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Tu sabes que naquele dia em que Deus disse que não aceitaria a incredulidade, a murmuração dos 10, que houve uma palavra liberada sobre mim e ti, Josué. Tu sabes. Diga seu irmão, volte a sonhar. Mas diga crendo mesmo, diga ele, volta a sonhar. Pergunte a ele assim: você ainda se lembra da promessa que Deus fez a você? 45 anos
Caleb chega para Josué e diz: olha, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, por causa de mim e de ti. Então deixa eu dizer uma coisa a você: mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja enfrentando lutas, desafios, há uma palavra da parte de Deus sobre a tua vida, e Ele prometeu que aquilo que Ele prometeu mesmo, Ele vai cumprir na tua vida. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, irmãos. Volte a sonhar, porque mesmo em meio às lutas, às adversidades, mesmo às tragédias que você está enfrentando no seu dia a dia, na sua vida, aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir na tua vida. Mas pastor, como é que se cumpre? Confiando, sabendo da promessa, sabendo quem fez a promessa. Naquele lugar onde Jacó estava, havia anjos no mesmo deserto, irmãos, subindo e descendo. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida há de completar. Diga amém. Diga assim comigo: eu não deixarei que os problemas, as circunstâncias, apague a promessa de Deus para a minha vida. Amém? Os momentos de Jacó, irmãos, os momentos de Caleb, 45 anos. Já imaginou isso? Eu não estou falando, irmãos, 45 dias, horas, falando de anos. Ou seja, uma vida. 45 anos ele crendo naquilo que Deus tinha prometido a ele. Você vai herdar a terra, você será abençoado. Será abençoado você e toda a sua descendência. A igreja, ela não pode, irmãos, esquecer dessas verdades. Temos pregado esse ano, nunca como antes, essas mesmas verdades todos os domingos. Deus é contigo, Deus é contigo e Deus é contigo. E quanto mais a gente prega, quanto mais a gente diz, mais nós estamos vendo pessoas às vezes abatidas, desanimadas e desistindo. Mas eu vou vencer, diga amém. Eu vou vencer você pelo cansaço. Você vai se cansar de ouvir desse púlpito aqui, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero que essa igreja, ela ande dia após dia. Eu não sei quantos anos, não sei se vai ser 30, 20 anos, mas vamos subir aqui todos os domingos, passarmos todas as semanas, irmãos, crendo: Deus fará, Deus vai agir. Mesmo que ninguém creia, ainda há um remanescente, ainda há aqueles que creem. Nem que fique só Josué e Caleb. Deixa eu dizer uma coisa: mesmo que fique um Jacó no deserto, mas Deus vai nos abençoar poderosamente, porque Ele é Deus, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os momentos de Jacó eram difíceis, irmãos. Fuga de irmãos, deserto, cansaço, sol durante o dia, noite muito fria, perigos à noite, bestas feras noturnas. Veja só, irmãos, o que é um sonhador? Em meio a tudo isso, o que é que acontece na vida de Jacó? Ele pega uma pedra e ao invés de ficar reclamando, ao invés de estar dizendo: olha, esta ponte aguda, ela está me ferindo, não, ele apenas coloca debaixo da sua cabeça e dorme e sonha. Porque ele sabia que estava debaixo de uma promessa. Aquilo que o seu pai tinha liberado naquele dia da bênção ia se cumprir na vida dele. Diga, seu irmão, não pare de sonhar. Irmãos, enquanto você tiver capacidade de sonhar, mesmo que você esteja no deserto, nada poderá impedir, irmãos, o que a palavra de Deus fala acerca de você. Mesmo que você esteja vivendo esse deserto, mesmo que você esteja na dificuldade, a palavra de Deus é maior do que o teu deserto. O teu Deus é maior do que o teu deserto. O teu Deus é maior do que qualquer adversidade que você esteja passando. E sabe por que eu digo isso? Porque Deus, Ele tem um compromisso, irmãos, com cada um de nós.
Deus não nos jogou nesse mundo, irmãos, e esqueceu de nós. Deus tem um compromisso com você, diga amém. Diga, Deus tem um compromisso comigo. Diga crendo agora, Deus tem um compromisso comigo. Agora diga crendo mesmo, vai. Deus tem um compromisso com você, meu irmão. Ele vai fazer porque Ele tem um compromisso. Ele tem uma aliança. E Ele selou essa aliança, diga amém. Agora o que é que essa escada ela nos mostra, irmãos? É que anjos subiam e desciam, e no topo estava o Senhor. Mas o que é que eu aprendo nisso aqui? É que Deus só tem aliança, propósito com o sonhador. Se você está aqui hoje à noite, você não é um sonhador, saiba de uma coisa: não tem como você alcançar nada, porque a aliança de Deus é com o sonhador, irmãos. Deus só tem compromisso com o sonhador. O Senhor estava fazendo a parte dele, ou seja, Ele estava no topo reinando, e Jacó estava onde? Na terra. E o que era que Jacó estava fazendo na terra? Sonhando. No topo o Senhor, aqui Jacó sonhando. No topo o Senhor, aqui a igreja sonhando, diga amém. Deus e lá em cima, irmãos, no topo, reinando. Mas aquele Ele quer encontrar verdadeiros adoradores, verdadeiros sonhadores, homens e mulheres que sonham com a nova vida em Cristo Jesus, irmãos. Eu não sei se você acredita, irmãos, mas não existe ninguém mais interessado em que essa promessa se cumpra na minha vida, na sua vida, do que o próprio Deus. Por que Deus vai abençoar a minha vida? Você já percebeu isso? Deus quer abençoar a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa assim muito forte para você. O primeiro propósito de Deus, irmãos, abençoar você, não é por causa de você, é por causa dEle. Ele vai abençoar você porque Ele liberou a palavra de bênção sobre a tua vida. Você já imaginou o que seria de Deus, irmãos, se Ele tivesse prometido tudo isso para nós e Ele não cumprisse? Mas o meu Deus, Ele vai ser glorificado. E Ele quer encontrar corações, irmãos, sonhadores, para estabelecer o seu plano na terra. Quando a palavra do Senhor diz que Deus busca verdadeiros adoradores, irmãos, nós podemos colocar aí: verdadeiros adoradores são aqueles que sonham, aqueles que acreditam. Hoje, quando a gente fala de adorador, a gente lembra logo de quem canta, de grupos musicais. Não, irmãos, você é um adorador. Diga: eu sou um adorador. Diga: eu sou sonhador. Amém. Agora, por que Caleb, irmãos, ele foi reivindicar? Porque eu creio que aqui pode haver pessoas que não precisem mais reivindicar nada. Mas eu não estou incluído nesse tipo de pessoas. Caleb só foi reivindicar porque ele não tinha recebido ainda. Talvez você diz: pastor, por que eu tenho que ficar pedindo? Já recebeu? Já foi cumprido na tua vida? Então peça, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Todo aquele que busca, vai achar. E Deus disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se as pessoas elas dizem: a igreja agora só pensa em cumprimento de promessa, já recebeu? A pergunta é simples: está satisfeito? Quem aqui está satisfeito com a sua vida? Quem aqui já recebeu todas as promessas de Deus na tua vida? Então estamos aqui buscando, e eu sei que Deus vai cumprir nas nossas vidas. E Ele não vai cumprir, não é porque eu sou bonzinho, volto a dizer, Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, Ele fará. Diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia.
Mas aonde você parou? Pergunta ao seu irmão, aonde você parou? Jacó, irmãos, ele foi no deserto. Mas ninguém pode impedir, irmãos, o sonho dos verdadeiros sonhadores, irmãos. Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Sonhador não vê local, irmãos. Não vê local. Sonhador não vê adversidade. Sonhador não se dá por vencido. Sonhador, aonde ele chega, ele sonha. Sonhador, ele vê um ambiente, e o ambiente está tão difícil, ele transforma aquilo. Porque nós somos chamados, irmãos, para transformar o nosso ambiente. Você foi chamado, irmãos, para transformar a tua casa. Você foi chamado para transformar a sua vida mesmo. Às vezes a gente diz: Senhor, transforma a minha vida. E Deus olha e diz: eu estou fazendo, faça a sua parte. Comece a acreditar, comece a sonhar, comece a dar a volta por cima. Deserto, irmãos, no hebraico é miatibe. E quando nós vamos estudar, irmãos, no português ele quer dizer lugar aonde Deus fala. A tendência nossa é acharmos que deserto é o lugar, irmãos, triste. E aí, meu irmão, como é que você está? No deserto. E aí, como é que está a vida? Um deserto, uma dureza, uma luta, uma batalha. Geralmente a gente canta isso, porque nós não sabemos o que é deserto. Irmãos, deserto é onde o lugar, Deus, Ele age, Deus fala. Deserto é o lugar onde a gente ouve Deus. Não despreze o teu deserto, irmãos. Você pode dizer: pastor, eu estou num deserto. E você pode até pedir: pastor, ore por mim para que eu saia desse deserto. Pastor, ore para tirar isso da minha mente. Que deserto, coisa ruim. Não, irmãos. Deserto é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus. Se você estiver passando por um deserto na sua vida hoje, comece a ouvir a voz de Deus. Sabe o que é que você precisa, irmãos? Você precisa mudar o ambiente. Mude o ambiente onde você está, irmãos. Que a gente não permita jamais que o ambiente mude a gente. Você na sua casa, você é a bênção. Você lá no teu trabalho, você é a bênção. As aflições, as adversidades da vida, elas são impotentes, irmãos, para os verdadeiros sonhadores parar de sonhar. Jacó, ele sonhou no deserto. Diga: deserto, lugar onde eu ouço Deus. Então, se você está no deserto, deixa eu dizer uma coisa: não houve outro lugar na Bíblia, não há lugar na Bíblia aonde Deus se manifestou, irmãos, com grande poder do que no deserto. Vamos ver se você se lembra de algumas coisas. Olha, foi no deserto, irmãos, que o povo estava cansado daquele tipo de comida, e eles disseram: queremos comer carne. Carne caía do céu no deserto. Foi no deserto, irmãos, que o povo ele estava com sede e saía água da rocha. Foi no deserto, irmãos, que o sol, quando ele estava muito quente, Deus colocava a sua mão para refrescar. E quando estava muito frio, era naquele deserto, irmãos, que vinha a tocha do Espírito, o fogo de Deus, para acalentar o seu povo. Foi no deserto, irmãos, que Deus se manifestou a Moisés numa sarça que não se consumia. Foi no deserto, irmãos, que o rio ele secou. E quando secou, o profeta achava que estava tudo destruído, e Deus enviou um abutre para alimentar o profeta. Foi no deserto, irmãos. E foi no deserto, meu filho, que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo, e dali ele saiu cheio de poder, manifestando a glória de Deus em todos os lugares. Então deixa eu profetizar uma coisa a você: no teu deserto Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória em meio à luta que você está enfrentando. É Deus que promete isso, irmãos. Amém?
Diga ao seu irmão: Deus vai te abençoar. Amém? Diga a ele aí: olha, Deus vai fazer um milagre nesse deserto em que você está. Diga a ele: Deus vai te abençoar neste deserto que você se encontra. Amém? O problema é que muitos estão equivocados, irmãos. Gênesis 28, verso 11. Aqui tem um segredo, porque a nossa vida não tem dado certo, a sua vida não tem dado certo. Diz assim no verso 11: chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Ou seja, ele pegou a pedra e fez o travesseiro. Aqui está a chave. Aqui, irmãos, conversando com Deus, na hora que estávamos preparando a ministração, Deus diz: olha, aqui há uma chave, porque o meu povo não prospera. Aqui está uma chave, porque o povo ele não vence. E a chave é: você está esperando que a pedra seja removida. Você está parado e esperando que tirem a pedra. Você está dizendo: não, quando eu passar por essa adversidade, por essa luta, eu volto a adorar, eu volto a servir a Deus. Muitos dizem isso, irmãos. Então muitos não prosperam por causa disso. Porque se você está esperando Deus tirar essa pedra para você sonhar, para você acreditar, para você ir adiante, deixa eu dizer uma coisa a você: desista. Deus não vai tirar a pedra. Se você estiver esperando isso de Deus, está equivocado, querido. Está totalmente equivocado. Oh Senhor, eu estou hoje à noite aqui, eu quero que o Senhor tire essa pedra, tire essa dor, tire essa enfermidade, tire isso, tire aquilo. Porque a questão nossa é só essa: ficar livre desse negócio. Vamos nos livrar disso, porque a minha vida vai dar certo. Não dá. E muita gente, irmãos, está esperando a porta abrir. Você já foi ao shopping? Lá tem uma porta que é muito interessante para mim e para você. A porta ela está lá fechada, sim ou não? Quando você se aproxima, o que acontece? A porta se abre. E se você ficar aqui distante, olhando para a porta, abre? E se outros passarem, a porta vai abrir para outros? E para você? Por quê? Está parado. Deus colocou diante de nós uma porta aberta, mas eu tenho que dar os meus passos. Eu tenho que acreditar, meu irmão. Eu tenho que sonhar. Não ache que vai ser uma oração aqui, irmãos. Eu vou orar agora e pôr as mãos sobre você, e essa adversidade, essa luta, esse problema vai sumir da sua vida. Não. Jacó, ele deitou, dormiu e sonhou. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Prove para esta pedra que os teus sonhos são maiores do que ela. Prove para essa adversidade que os teus sonhos são maiores. O que Jacó queria dizer é o seguinte: é pedra, mas os meus sonhos, os sonhos de Deus na minha vida, são maiores do que ela. Você não consegue dormir por causa desse problema, porque este problema é um gigante diante de você. Mas no dia em que você for maior do que esse problema, nesse problema você vai vencer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É isso que ele diz. É isso que ele nos ensina. Pedra dói, irmãos.
Pedra machuca, pedra fere. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você está aqui doído, machucado, ferido, há um que pode remover pedras: o Espírito Santo. Ele removeu a pedra do túmulo de Jesus. Ele removeu a pedra no túmulo de Lázaro. Ele pode remover todas as pedras que aparecem no caminho da tua vida, da tua casa e da tua família. Diga ao seu irmão assim: não fique esperando. Diga a ele: não fique esperando Deus tirar a pedra para você sonhar. Diga a ele: prove para esse problema. Diga a ele: prove para esta enfermidade. Diga a ele: prove para este teu inimigo que ele não vai acabar contigo, que ele não vai acabar com os teus sonhos. Amém? Pense numa pedra aí que você está passando. Pense nessa pedra aí. Pensou? Diga a ela: pedra. Mas diga com fé. Diga assim: pedra, você não vai atrapalhar os meus sonhos. Diga: pedra, você não vai atrapalhar os meus sonhos. Nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, diz o Senhor. Deus, Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei, tu és meu. Deus é contigo, meu irmão. Pegue na mão do seu irmão aí do lado assim. Diga: meu irmão, Deus é contigo. Diga a ele: olha, essa sua pedra não vai atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Amém? Deixa eu encerrar dizendo uma coisa a você. É uma coisa que eu digo sempre: Deus não esqueceu de você. Diga ao seu irmão: Deus não esqueceu de você. Diga ao do outro lado: Deus não esqueceu de você. Me prove, pastor, que Deus não esquece. Gênesis 30, verso 22. Um dia, aquele que fez a promessa cumpre a promessa. Eu acho um texto muito lindo esse, porque ele diz assim algo: e lembrou-se Deus. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que o que a gente quer é que Deus se lembre da gente. Sim ou não? Tem momentos na nossa vida que a gente diz: caramba, esse deserto está tão difícil. Oh Deus, lembre-se de mim. Sou teu servo. Aí a gente começa a dizer tanta coisa, né? Sou teu servo, ando contigo, eu te sirvo, eu te adoro, eu estou na igreja, eu dou dízimo. Mas diz que um dia, irmãos, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Deus vai lembrar de você, meu irmão. Você pode achar uma mensagem simples, mas nosso Deus é simples. Porque as nossas dores, os nossos choros, as nossas lágrimas, Raquel, ela chegou a ponto de dizer assim: me dá filho, senão eu morro. Me dá. Seria para nós assim: Senhor, me ajude, Senhor, está demais, está doendo, está fervendo, esse troço dói dentro de mim, eu não consigo me alimentar, eu não consigo dormir.
Mas diz um dia que ela dorme com esse clamor, e quando ela acorda diz, e lembrou-se Deus de Raquel. Ninguém te conhece mais, irmãos, do que aquele que te formou, meu irmão. Se você não parar de sonhar, se você não parar de acreditar nesse Deus, que Ele está lá no topo, esse Deus que olha para você, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Deus é poderoso. Nós não servimos um Deus qualquer, irmãos. Eu tenho visto na minha caminhada da vida, irmãos, o agir de Deus em várias situações. E eu tenho visto que Deus, Ele é bom. Servimos a esse Deus, irmãos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te dizer hoje à noite, Ele vai te abençoar. Ele não esqueceu de você. Ele vai te colocar lá aonde você quer. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus vai nos colocar lá. O problema nosso é que o lar nosso é nos telejornais. Mas Deus quer te colocar lá mesmo, perto dele. Nesse mesmo deserto que você se encontra. Ele vai te usar, meu irmão. Ele é Senhor da tua vida. Jacó, ele não permitiu que aquela pedra impedisse dele sonhar. Não deixe que essa pedra impeça você de sonhar. No verso 23 diz assim: e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O Senhor me acrescentou. O Senhor me libertou. O Senhor me fez frutificar. Mostre hoje à noite a esta pedra que teu Deus é maior. Vamos sair daqui hoje à noite dizendo assim: olha, entrei na casa do Senhor com muita dificuldade, mas eu estou saindo com novo vigor. Eu quero mostrar a essa pedra, a essa dificuldade, a essa adversidade, que meu Deus é maior do que ela. Jacó, ele venceu o deserto, irmãos. Jacó venceu o tempo, venceu a perseguição. Diga ao seu irmão: você também vai vencer. Diga a ele. Diga a ele: teu Deus é contigo. Diga a ele: ele te toma pela tua mão. Diga a ele: ele diz a você: eu estou contigo. Amém? Diga a ele: olha, Deus está trabalhando em teu favor. Amém? Ali no deserto, Jacó, ele sonhou e alcançou a vitória. E eu creio, irmãos, que como aconteceu com a vida de Jacó, vai acontecer com a nossa vida. Amém? Eu creio que as histórias que estão na Bíblia não estão simplesmente para serem analisadas pelo lado teológico, lado do conhecimento humano, mas é prática de vida. Da mesma forma que Deus agiu na vida dele, vai agir na minha e na sua vida. Então vá para casa hoje, irmãos, e nessa semana aprenda a conviver com as suas pedras. Eu não vou orar para que essas pedras elas saiam, mas eu quero que em meio a essas dificuldades, a luta que você está passando, deite e sonhe, porque Deus vai cumprir e Deus é fiel. Hoje não será um culto onde você vai ver o pastor orando para que o Senhor te livre de tudo isso. Não. Mas é que nessa dificuldade, nessa adversidade que você se encontra, você vai aprender a sonhar. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? Não peça a Deus para que tire as pedras, irmãos. Aprenda a sonhar. Não queremos uma igreja menina.
fica só pedindo a Deus: tire isso, Deus, tire isso. Você já viu um menino quando não gosta de verdura? É uma chatice. Ah, mamãe, não quero isso não. Milho. Milho na comida. Camarão. Não é chato? A mesma coisa, tem muito filho de Deus chato. Ah, Senhor, tire isso. Tire essa dor. Tire esse problema. Ah, eu vou ali porque o pastor vai orar e o problema vai sair. Hoje não, você vai com ele. E você vai deitar. Vai dormir. E vai sonhar. E Deus fará de você um vitorioso. Porque Ele é Deus. Amém? 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 Você crê nisso? Fique em pé no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Agora, por que o pastor diz isso? Porque o pastor diz que eu vou com meus problemas, as minhas pedras para casa. Sabe por quê? Eu, como pastor, tenho uma convicção dentro de mim. Neste teu deserto, você nunca vai estar só. Há anjos acompanhando você aonde quer que você vá. Há anjos contigo, meu irmão. Há anjos de Deus. Começa a sonhar, ver a escada. Anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então vamos transformar hoje essa casa aqui nesse deserto, onde só tem uma pedra hoje. E você vai deitar a sua cabeça nessa pedra. E você vai voltar a sonhar. E como Deus fez com Jacó, fará com a tua vida. No deserto Deus estava com Jacó. Deus está com você, meu irmão. Deus, Ele está com você. Jesus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar sempre convosco. Você não está só. Você crê nisso? Comece a pedir ao Espírito Santo agora que venha a unção sobre a tua vida, que você volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer na restauração, volte a crer no teu Deus. Teu Deus, Ele é fiel. Deus enviou anjos, irmãos. Eles sobem e descem. Eu estou aqui. Os anjos sobem e descem. Mas tenha uma coisa em mente: teu Deus está no topo. Deus está no topo. Deus está no topo. Deus te vê, Deus te conhece. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe da tua dor. Deus sabe da tua angústia. Deus sabe, Deus conhece você. Então pega essa pedra hoje e diga: essa pedra, ela não será maior do que o meu sonho. Ela não será maior do que o sonho de Deus da minha vida. Essa pedra, ela não vai me destruir. Acredite nisso. Aquele que prometeu, Ele é fiel. Caleb, ele disse: eu tenho a promessa. Eu sei o que foi liberado para a minha vida. Deus vai cumprir na tua vida, meu irmão. Deus é fiel. Deus não falha. Deus não falha. E lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus, coloca o seu nome. Deus se lembrou de você. Deus vai se lembrar de você. Nesse teu deserto, Deus vai se lembrar de você. Creia nisso.